Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 148 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos, conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sob a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente seus seguidores, internos e externos, e líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de modo que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para as futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Amarildo Rungu, artista plástico multifacetado, com habilidades na pintura, desenho e instalação artística, ator de teatro e cinema. Amarildo Rungu, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui para conversar, trocar experiência e sobretudo também poder aprender, não é? Que é uma das coisas mais importantes. Eu tenho sempre ciência de que quando sentamos para conversar, apesar de que se calhar eu é que vou ser o perguntado e tenho que responder, mas eu acredito que com as perguntas também que eu vou recebendo fica sempre um grau de aprendizado que nos ajuda a desenvolver mais naquilo que é o nosso trajeto. Então, muito obrigado por este momento. Aqui estou, Amarildo Rungu. Obrigado, Amarildo. Nós é que vamos aprender muito de si e obrigado por esta oportunidade. Gostava de saber se o Amarildo gosta de chá e em que momentos é que degusta de um chá. Eu gosto, sim, gosto de chá. E geralmente costumo mais a degustar do chá na hora normal, que é do mata-bicho, né? Não tenho assim um vício pelo chá, tipo com aquele costume de tomar chá a uma hora fora daquilo que é o meu costume, não é? Se estou a mata-bichar às 10 horas, é naquela hora que vou tomar o chá, não é? E é uma coisa que, de facto, quando estou no processo de mata-bicho, dá sempre falta o chá. Eu posso ter até um sumo, posso ter um refrigerante, mas acho que nada disso substitui o chá na hora de mata-bicho. Então eu gosto mesmo de chá. Uau, maravilha. Vejo que salientou por 2 vezes o mata-bicho. De que forma é que o mata-bicho lhe dá confiança para tudo quanto vai produzir ao longo de um dia? Eu acho que, primeiro ponto, aquilo que nós já sabemos, que nós, para estarmos concentrados em algum momento, precisamos de nos alimentar, não é? Não que sem a gente ter comido, a gente não consiga, neste caso, não consiga concentrar-se, mas a maior força e energia que nós temos, ou seja, que nós temos é uma energia que vem mesmo de uma pequena alimentação que permite-me depois
sentir-me seguro para sair de casa e poder estar na rua a seguir com o meu dia a dia, não é? Às vezes eu posso me encontrar numa situação, por exemplo, de quem está numa semana, por exemplo, sem dinheiro para depois, quando eu estiver na rua, sentar em algum sítio e almoçar. Mas eu, sabendo que saí de casa, por exemplo, depois de ter matabichado, sinto um pouco mais de confiança. Eu sei que posso conseguir aguentar com essa dificuldade do dia, de não ter, se calhar, um dinheiro para sentar num sítio e almoçar. Mas eu sei que o matabicho que eu consumi pode, de certa forma, dar-me uma energia até um certo ponto que eu deva resolver uma determinada coisa. A minha concentração até este ponto ainda estará ativa, não é? Então, acho que é muito importante mesmo, é muito importante, principalmente quando se sai de casa. É importante que a pessoa tenha esse leque de energias. É aquela ginástica que a pessoa faz, é aquele banho que a pessoa toma, é aquela chávena de chá que a pessoa toma, que também determinam um pouco da satisfação e da alegria que a pessoa vai tendo ao longo do seu dia. Muito bem. Falou-nos agora desta sequência de preparação, desde o acordar, perspectivar a positividade, fazer um banho, o chá, depois disso a alegria que levamos para fora. Qual é a importância da alegria para o sucesso do seu trabalho, tendo em conta que está na área de arte e que de alguma forma quer proporcionar uma certa alegria a quem aprecia o seu trabalho? Então, qual é a importância da alegria em si e de que forma é que essa alegria em si contagia aos outros no seu trabalho? Ok, muito obrigado. Bem, eu acho que a alegria, né, é um sentimento que deve nos acompanhar constantemente. E a alegria, sobretudo, também é muito responsável por nos transmitir boas energias para com as pessoas. Tanto eu, se estou alegre, transmito sempre uma boa energia para a pessoa que está a falar comigo. Tanto a pessoa que está a falar comigo, se está alegre, transmite uma boa energia para mim. Não é? E no mundo das artes, é sempre importante, por exemplo, que o artista consiga expressar pese embora nem tudo que fazemos na arte é sobre a alegria, nem tudo que nós expressamos nas nossas obras é sobre a alegria, mas no final das contas, no final do dia, o artista precisa ser um indivíduo alegre, para que é para ele conseguir também poder estar dentro dessa sociedade onde ele quer moldar, não é? Por exemplo, eu saio à rua, quero pintar um mural, não é? E depois as pessoas vão passando dali, querem compreender o meu trabalho. Naturalmente que se não estou alegre, vai haver ali um ciclo de desconforto com as pessoas que passam e tentam falar comigo. Em algum momento eu posso responder às pessoas que elas estão a me atrapalhar e que eu estou concentrado, preciso trabalhar, não quero que falem, não quero que façam perguntas. Isso culmina às vezes com um pouco de desânimo. Quer dizer, eu estou ali a pintar, mas estou um pouco insatisfeito, e as pessoas também que vão passando dali colhem essa insatisfação de acordo com as respostas que eu vou dando por causa de não estar alegre, não é? Então o artista tem que ser uma pessoa alegre, porque é um agente que interage com pessoas, não é? Interage com pessoas, e uma pessoa que tem que interagir com as outras para o seu trabalho desenvolver, para o seu trabalho crescer, tem que ser um agente, um portador da alegria constantemente. Mas embora que há momentos, por exemplo, assim filosoficamente, não é? Levando em conta que estamos numa conversa aberta, há artistas, por exemplo, que em algum momento sentem que não se pode mostrar muita alegria, não é? Não se pode mostrar muita alegria porque, enfim, eu quero vender a minha obra, o meu cliente está a fazer uma insistência de desconto da obra. Obviamente que se ele começa a baixar o preço, começa a descontar, começa a querer adquirir a obra por mais barato, aquilo não vai me deixar satisfeito, e eu tenho que mostrar naquele momento que isto não está a me deixar alegre, não é? Se eu for a vender esta obra, tu vais levar essa obra, se calhar porque ou estou num momento de aflição em que estou a precisar de vender a obra, ou porque não estou a vender a obra de forma alegre porque a pessoa não cumpriu com aquilo também que é a minha exigência no ato da venda, não é? Então, entre aspas, tem momentos mesmo que não é para ficar muito alegre, não é para ficar muito alegre, porque estamos a tratar de um negócio, estamos a tratar de questões de um tempo que foi dedicado, e é a minha alegria também que foi dedicada para essas coisas acontecerem. Então não pode ser uma coisa que a pessoa vem e fere os valores que eu construí sobre a coisa. Muito bem. Então, são nesses momentos em que depois desligamos o lado da alegria e começamos a usar um pouco de rigor no negócio. Muito bem. Uma vez que transaciona o rigor, como disse, a competência que tem e a alegria
no seu trabalho, qual é a fonte da sua alegria? Qual é a fonte de inspiração para poder transportar essa alegria? Para além, como vimos, de acordar com uma boa disposição, do lavar-se, do preparar-se, de tomar um chá. Mas qual seria talvez a fonte principal de inspiração da sua alegria? Ok. Eu nos últimos tempos aprendi a ficar alegre só pelo fato de eu viver. Não é? Porque nós saímos à rua ou assistimos o noticiário e nós deparamos-nos com muitas situações em que nós às vezes pensamos que não temos nada, não somos ninguém, mas na verdade há pessoas que estão a passar necessidades muito mais caóticas do que nós. E depois aquilo faz sempre voltar, tipo, mas eu pelo menos consigo ser uma pessoa que tenho o meu 20 meticais de chapa para poder ir ao encontro do meu amigo para conversar, tenho o meu 20 meticais de chapa para poder assistir uma exposição na cidade, apesar de eu não ter, digamos, de eu não ter um carro, de eu não ter uma mansão, de eu não ter tudo aquilo que eu sonhava, mas o fato de eu estar vivo é suficiente para eu agradecer e me sentir alegre, porque há pessoas que nem essa pequena tranquilidade que eu tenho, apesar de me faltarem muitas coisas, não têm. Então, primeiro ponto, uma das coisas que me inspira é a própria vida, não é? Viver é algo que me inspira. Sempre que eu abro o olho de manhã e me vejo em vida, eu fico alegre, porque sei que tenho oportunidade de continuar a aperfeiçoar os meus passos, de limar os meus defeitos, de aprender mais e ser uma pessoa melhor dia após dia. Agora, uma das outras coisas que me inspira também na vida são os próprios acontecimentos que nos rodeiam, né? Eu ultimamente tenho deixado de ser muito um artista de filosofias e trabalho mais com aquilo que eu vivo. Não é na sociedade. Se é problema de política, não tenho nenhum problema para me expressar acerca disso. Se é lixo na cidade, não tenho problema para me expressar acerca disso. Se é dificuldade para pegar o transporte, não tenho problema para me expressar sobre isso. E essas coisas me inspiram, moldam o meu pensamento na hora de ter que criar e, sobretudo, na hora de eu ter que me sentir vivo e alegre, não é? Sim. Muito bem. É excelente isto que acaba de nos dizer. De alguma forma, sente que pode sempre existir um certo conflito entre querer comunicar através da sua arte uma certa filosofia que às vezes esteja fora daquilo que é a tua realidade versus comunicar através da sua arte aquilo que vive e vê. Pode sentir esse conflito de interesse? E se sim, como estava dizendo há bocado, de que forma é que sente que quando é fiel a comunicar aquilo que vive, como sendo alguém que tem a responsabilidade de refletir ou de comunicar através da sua arte aquilo que vive, de que forma é que sente que isso lhe recompensa e lhe faz continuar a crescer no seu trabalho, na sua arte? Bem, eu acho que, primeiro, porque fazer uma arte de ideias filosóficas é uma coisa também que é totalmente normal no campo das artes, não é? No entanto, se calhar pode ser uma tendência que é de muitos artistas e quando nós somos artistas nós temos que procurar o diferencial, temos que tentar ver o que é que os outros estão a fazer, que é para nós conseguirmos fazer algo que seja diferente daquilo que já existe, que é de costume ser visto, não é? Então, a filosofia é uma coisa que faz parte da arte. Agora, eu me sinto muito recompensado quando faço uma coisa sobre aquilo que estou a viver, porque consigo entender que as pessoas também se reconhecem dentro daquela situação que eu estou a retratar. Porque basear-se muito nas ideias filosóficas também, não que isso não possa fazer as pessoas se reconhecerem, mas às vezes são assuntos meus, da minha própria, quer dizer, do meu próprio coração que eu quero expressar, mas que nem todo mundo vai ao encontro daquele conhecimento que neste momento eu estou a trazer. Mas se eu trago uma arte, não é uma arte que reflete um acontecimento passado, por exemplo, acontece uma coisa hoje, é um acidente e depois eu apareço amanhã a replicar aquilo em forma de arte, mas a tentar refletir sobre o mesmo acontecimento e eu ver que as pessoas vão dando um feedback positivo porque elas conseguem entender aquilo sem que eu tenha explicado, sobretudo. Isso é uma coisa que me satisfaz muito, porque eu sinto que a minha mensagem está a chegar às pessoas de uma forma muito fácil e porque não estou a viver essas coisas sozinho, não é? Tu consegues perceber que nós, as pessoas, estamos com o mesmo pensamento, estamos com o mesmo sentimento quando as pessoas começam a compreender a tua obra
nesse sentido de não precisarem de muita explicação, a pessoa olhar e simplesmente reconhecer a situação, a pessoa ver, sim, isto aqui reflete de facto aquilo que estamos a viver nos dias de hoje. É uma grande recompensa, porque também ter que explicar é um outro exercício que o artista faz, se calhar que nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir o que é que o artista vai explicar sobre isso. Então é verdade que quando produzes uma obra como artista e as pessoas entendem sem ter que explicar, elas já facilitaram totalmente o trabalho, porque tudo o que nós queremos é que a nossa mensagem chegue às pessoas. Muito bem. Na sua experiência, qual é a importância de um líder saber se comunicar, sobretudo se comunicar com o seu público, mas também de saber se comunicar com as massas, de saber se expressar de forma que seja compreendido com as massas? Qual é a importância do líder investir na comunicação para poder, para poder fazer chegar a mensagem que realmente pretende transmitir? Eu acho que a ideia do líder, primeiro, né? Mas antes de eu avançar, queria pedir que formulasse um pouco mais a pergunta, porque tem uma coisa que me escapou e que é a coisa que eu mais queria me centralizar nela. Então eu ia pedir só para repisar um pouco a pergunta, porque é assim de... Eu dizia que qual é a importância do líder dedicar tempo em desenvolver a sua comunicação. Exatamente, uma comunicação estável. Hoje, escutando assim aulas ou lendo livros sobre comunicação, ou de alguma forma desenvolver esta capacidade de empatia, de falar com pessoas. Sim. Qual é a importância da comunicação para o sucesso do trabalho na tua arte? Agora sim. Então, primeiro, eu acho que a comunicação é uma coisa que deve ser muito bem treinada em todos os níveis, tanto a nível de comunicação artística por meios visuais, tanto a minha comunicação como pessoa sobre saber falar com as outras pessoas, não é? Se eu sou líder, por exemplo, de um determinado grupo, não é? Ou de um determinado projeto, porque até a minha maior experiência como líder é mais de liderar os meus projetos do que de liderar pessoas, exatamente. Claro que nesses projetos temos que trabalhar com pessoas, mas eu me identifico mais como alguém que lidera projetos do que pessoas. E sinto sempre que é importante primeiro nós conhecermos as pessoas. Isto é, a maneira de se comunicar com as pessoas baseia-se muito em como nós sabemos que esta pessoa aqui também é. Por exemplo, porque nós costumamos muito a falar assim entre nós às vezes, eu posso conversar contigo agora e tu me dizeres algo e eu simplesmente dizer que não acredito, e aquilo te aborrecer, não é? E aquilo te aborrecer e eu de facto ver que isto lhe aborreceu. Então significa que das próximas vezes eu começo a calcular um pouco que quando eu estiver a me comunicar contigo, eu não posso simplesmente te desmentir, porque já vi que és uma pessoa que não gosta de ser desmentida, e depois quando começo a te desmentir, o nosso ambiente fica distorcido, a nossa comunicação fica falhada. Então sentes que de uma ou outra forma é sempre preciso entrar um pouco na onda da própria pessoa, na maneira como vocês se comunicam, porque se estamos a trabalhar num projeto em que, obviamente, por exemplo, o projeto é meu, eu crio o projeto e peço a ajuda do Watson, por exemplo, para trabalhar comigo nesse projeto. Pelo fato do projeto ser meu, não é? Não significa, por exemplo, que eu sou líder e chefe dele porque ele está a vir trabalhar comigo no meu projeto. Não. Há que entender que eu tenho a qualidade de líder por ser a pessoa que pensou na coisa e que me movimentei sobre uma e outra coisa para estas coisas poderem ser efetuadas. Mas trabalho com pessoas com as quais, sem estar com elas, todo este pensamento que eu estou a liderar não vai ter nenhum efeito. Então, a maneira de se comunicar com as pessoas deve ser de uma forma mais profissional, que
que tem que ser uma comunicação que abrange a pessoa também. A pessoa precisa sentir que isto aqui também é meu. Sim, isto não é só dele. A pessoa precisa sentir-se envolvida na coisa, precisa sentir que dentro daquilo ela também está à busca de colher uma vantagem que vai, portanto, ter algum efeito também nos trabalhos dele, não é? Nos trabalhos dele, na carreira dele, no percurso dele. Então, há que ter muito cuidado mesmo às vezes quando nós queremos nos comunicar com as pessoas. Estava, por exemplo, ainda a conversar com o meu colega Watson, não é? Sobre um trabalho que nós temos que produzir daqui a alguns dias. Mas que este trabalho é um trabalho que envolve um número máximo ou um número maior de raparigas. Então, estávamos ali a ver que quando estivermos a fazer este trabalho com as raparigas, temos que ver muito bem como é que nós nos comunicamos com elas, porque elas têm esse lado sensível e não são muito como os homens. Eu, por exemplo, posso estar em algum momento, estamos na gravação de um filme e uma coisa não deu certa e depois, um momento de explosão, eu beiro se calhar para o meu amigo, não é? Beiro para o meu colega, ou que é porque naquele momento houve uma pressão, mas se calhar quando estamos assim entre pessoas muito próximas, é muito fácil nós nos entendermos que são coisas que de vez em quando acontecem, mas imagina para alguém que nunca trabalhou antes contigo e vem estar num trabalho teu e depois a tua maneira de se comunicar com a pessoa é uma comunicação cuja pessoa não reconhece, não é? Não reconhece ou pelo menos não está acostumada a comunicar-se daquela forma. E depois a pessoa sai dali com uma péssima experiência ou não volta mais para trabalhar contigo num projeto porque não gostou da sua maneira de poder articular as coisas, de poder dizer uma coisa, de poder fazer uma pequena exigência, porque como líder também tens o direito de poder dizer que sim e que não, mas essa forma de dizer sim e que não, que forma é essa? Se ela decidiu, por exemplo, que sairia bem nessa foto com uma pulseira, mas eu acho que não. De que forma eu vou me comunicar com esta pessoa para dizer a ela que esta pulseira não vai ficar bem, vai estragar aquilo que é o plano que pelo menos eu tinha desenhado como líder deste projeto, ou como aquele que pensou na coisa e desenhou e busquei-te como colaborador para podermos dar um certo efeito da coisa. Então é uma das partes mais cruciais no trabalho artístico, a nossa maneira de falar, comunicar, né? De como estava a dizer, não só de como eu falo, mas também mesmo nas minhas próprias obras, porque mesmo uma comunicação da obra pode gerar vários tipos de problema, não é? Se calhar ao longo da conversa mais à frente posso destacar isso, a não ser que também seja um momento oportuno, já que estamos a falar de comunicação, que eu já produzi uma obra, que aquela obra, a nível da sua comunicação, fez as pessoas perceberem as coisas de diversas maneiras, que por uma parte sofri muitas críticas, por uma parte ganhei muitas visualizações, mas que eu vi, portanto, que é importante eu aperfeiçoar um pouco até a minha maneira de comunicar no próprio desenho, porque nem todo mundo está pronto para entender as coisas da maneira que eu quero trazer. Então é importante conhecer as pessoas, saber como é que elas se comportam diante de uma certa situação, que é para quando eu poder vir já com esta coisa, eu já saber como é que devo me comunicar com esta pessoa. E também as experiências, o tempo em que a gente passa com as pessoas nos permitem conhecer as pessoas e saber como é que tu podes se comunicar com cada uma das pessoas que está ao teu redor. Excelente. Disse-nos que identifica-se mais como um líder de projetos e menos do que um líder de pessoas. Sim. Quantos projetos na sua carteira, no seu portfólio, lidera? E como é que pensa, sonha, visualiza esses projetos a ponto de eles se comunicarem com outras pessoas com as quais depois vai convidar para também fazerem parte da visão macro, trazendo as suas iniciativas individuais? Sim. Uma das coisas interessantes que acontece comigo é que eu, depois da formação, né, na Escola de Artes Visuais, sou um dos alunos daquela época que investiu muito nesta parte de seguir com as artes, não é? Seguir com as artes, no entanto que depois fui um dos primeiros dos meus colegas que terminaram aquele ano letivo comigo, fui um dos primeiros a comparecer nas salas de exposição, nos palcos de teatro. Então, aquilo que geralmente nós, quando vemos alguém que conhecemos a fazer coisas que nós achamos que são difíceis,
nós ganhamos mais inspiração. Então, esta minha coisa de começar a liderar projetos parte mesmo daí, onde alguns dos meus colegas começam a ver, sobretudo também, a minha capacidade de poder se comunicar com as outras pessoas, porque o circuito das artes em Maputo funciona muito na base de uma boa comunicação. E se nós estamos a ver uma exposição tua na Fundação Fernando Leite Couto, no Instituto Camões, logo de imediato já sabemos que tu tiveste uma boa comunicação com essas pessoas. Então, isso, de certa forma, já reflete uma responsabilidade que a pessoa tem, e isso faz-nos procurar a pessoa. E é o que aconteceu comigo. Os meus colegas, muitos deles me procuraram, tipo, no sentido de querer perceber como é que tu fizeste para conseguir aceder à sala de exposições e começar a expor dessa maneira, não é? E isso deu uma oportunidade de poder começar a ser líder de projetos, porque quando os meus colegas se aproximavam com estas inquietações, eu via ali a oportunidade de eu usar a minha capacidade de se comunicar para conseguir acesso em algumas salas não muito rigorosas, por exemplo, no seu sentido de acesso. Sim. Digamos que, por exemplo, para estares na Fundação Fernando Leite Couto, tu precisas submeter uma proposta e eles terem que aprovar ou te reprovar, não é? Mas nós queremos ir, por exemplo, para uma casa que nós podemos chegar a conversar, dizer que temos uma ideia X, então precisamos que nos cedam um espaço para realizarmos isto, e a casa simplesmente ver aquilo como oportuno também para eles e as coisas acontecerem. Então, neste ciclo desta amizade que eu criei com algumas destas casas, eu consegui produzir várias exposições, onde também, de certa forma, posso dizer que ajudei a lançar os meus próprios colegas. Não é? Os meus próprios colegas começaram a expor pela primeira vez numa sala, através de uma ação que eu também procurei desenvolver, porque foi aquela coisa de eu perceber que se eu consigo me comunicar com as pessoas aceitam, então eu preciso desenvolver isso. Então, fui desenvolvendo essa capacidade de poder falar com as pessoas, no entanto que já acedemos às várias salas de exposições, tanto em salas alternativas, tanto mesmo nas salas convencionais, já tivemos a oportunidade de aceder às várias salas, isso por conta mesmo dessa pequena capacidade de comunicar que eu sempre tive. E isto me permitiu, portanto, poder liderar esses projetos, não é? As exposições que eu fui liderando, que eu fui selecionando os artistas para participarem, que eu fui selecionando também as próprias obras, atribuindo um tema e dando uma direção, convidando pessoas para ali estarem, não é? Isso tudo deu-me uma experiência mesmo de tentar perceber que é importante, de facto, tipo, quando a ideia é liderar um projeto, não é? Nós sabermos muito bem o que é que as pessoas também que nos procuram e que confiam em nós querem, que é para conseguirmos alcançar as expectativas. Excelente, maravilha. Quais foram as suas primeiras referências de liderança deste casa ou comunidade e que continuam a ser suas referências de liderança? Sim, uma das minhas primeiras referências de liderança é com a igreja, não é? Na igreja eu tive a oportunidade de ser líder do grupo dominical, não é? Líder, professor, isso na minha adolescência, quando eu tinha por aí 16, 17 anos, não é? Tinha essa responsabilidade na igreja. E por causa da responsabilidade que eu mostrava no grupo dominical, propuseram que eu mesmo também passasse a ser, por exemplo, passasse a fazer parte da comissão dos jovens, aonde por votação fui atribuído o papel de vice-presidente e trabalhávamos juntos com o presidente para elaborar os programas dos cultos dos jovens, e ao mesmo tempo estava a liderar o grupo dominical e tinha que elaborar ideias que iam fazer o grupo dos adolescentes ser dinâmico, apresentar uma peça de teatro ao domingo, apresentar um canto especial ao domingo, ouvirmos ao sábado, termos uma atividade especial, interagir com o pastor e o pastor ter que ver, aprovar e reprovar a ideia, se é aplicável ou não. Mas é basicamente isso. A igreja é uma das minhas grandes referências, tanto mesmo no sentido de expor os meus trabalhos, porque mesmo antes de começar a aceder às salas de exposição, eu comecei na própria igreja, não é? Assim, de uma forma voluntária, tipo, um dia tem um culto especial e eu sei que pinto quadros, então eu levo os meus quadros e vou ornamentar a igreja com os meus quadros e tenho a oportunidade das pessoas ali verem o trabalho que eu faço, não é? E ia desenvolvendo esse tipo de atividade ali mesmo entre os grupos que eu estava envolvido dentro da igreja. Então é uma coisa que começou mesmo dentro da igreja, digamos que é um dom atribuído por Deus. Sim. Muito bem, excelente. Voltando para a questão, esta parte final que se referiu à graça de Deus, aos dons.
atribuídos por Deus. Acredita que há pessoas que nascem líderes ou nascem com, por exemplo, uma certa predestinação, um chamado para fazer a obra de Deus através do seu dom? Sim, acredito bastante, acredito. Não que a pessoa nasça líder, mas talvez predestinado, como tinha dito, e isso vai dependendo de como a pessoa também dedica-se, porque sabemos muito bem que existe essa coisa assim do predestino, mas se calhar eu mesmo posso me desviar por causa de diversas circunstâncias que a própria vida apresenta, não é? Então, eu acredito muito nisso que há pessoas mesmo que têm um espírito de liderança e que este espírito de liderança é atribuído somente por Deus. Excelente. Como é que se passa ou transfere o espírito de liderança para a sua equipe? Como é que identifica pessoas que têm esse talento? Por isso que liderou destes grupos dominicais, grupos jovens. Como é que vive, faz crescer em si e como é que repassa e alimenta, irriga esse espírito para as outras pessoas que sentem que têm também essa inclinação? Sim, primeiro porque liderança é importante, que é uma coisa que a gente percebe que liderar não é mandar. Sim, liderar não é ser o chefe e ditar as regras. Liderar é colocar-se à frente. Não é? O líder é aquele que põe-se na frente. Não é? Até sobretudo para quando uma coisa acontecer, ele seja o primeiro a sofrer as consequências daquilo que ele está a liderar. Então eu acho que costumo identificar dessa forma, porque, por exemplo, eu quando trabalho nos meus murais no bairro, não trabalho sozinho, trabalho com crianças, mas que entre as mesmas crianças eu consigo perceber quem é a criança mais dinâmica e qual é a criança que é menos dinâmica que a outra, não é? E há sempre que dar um incentivo tipo, a estas crianças que têm aquele espírito de também querer colocar-se à frente. Por exemplo, eu agora estou a trabalhar num projeto, né, em que sou monitor de desenho e pintura. E ali mesmo, no projeto em que eu trabalho, eu consigo ver crianças nas minhas atividades que elas, de uma forma simultânea, tornam-se, assim, de uma forma tipo auto mesmo, líderes daquele grupo que, de repente, assim, tu começas a ver que não, a Maria é a pessoa que mais se destaca, é a pessoa que mais se preocupa, é a pessoa que mais pede para ser mandada para ir buscar giz. Quando é para ir buscar um giz lá na secretaria, ela tem sempre aquela corrida. Quando é para nos ajudar a tirar os papéis aqui, ela é uma das primeiras pessoas que até sensibiliza as outras. Vamos lá tirar papéis, não vamos sair daqui sem tirar os papéis. Amigos, hoje temos atividade, vamos ficar aqui porque o tio Amarildo vem. Porque hoje o tio Amarildo disse que tínhamos que trazer caixas. Então, vamos notando de facto que é uma coisa que está mesmo na própria criança, não porque nós temos que incentivar só aquela criança, mas quando uma pessoa está numa coisa, é sempre importante que nós demos um empurrão naquilo mesmo que a pessoa está, naquilo que a pessoa mostra que consegue. Então eu repasso esse espírito, na verdade, deixando a pessoa fazer aquilo que ela sente que quer fazer naquele momento, não é? Deixando a pessoa fazer aquilo. Há situações, por exemplo, de eu me encontrar a pintar um muro e eu vejo depois as crianças, elas querem pintar comigo, mas se calhar eu estou numa pintura que é um pouco rigorosa e que devo, portanto, ali naquele mural seguir uma linha contínua para alcançar a qualidade que se pretende. Mas temos um outro muro, se calhar, que enquanto eu pinto aqui, posso deixar as crianças pintarem aqui. Eu já conheço, por exemplo, qual é a criança que muitas das vezes procura, me pede para que eu lhe ensine a pintar. Eu já sei que esta criança aqui é a criança que sempre vai conseguir mover as outras. Ela fica com a responsabilidade de ser aquela que há de chamar os outros. Idem também, por exemplo, com as pequenas aulas que a gente desenvolve na zona, não é? Por acaso com a minha colega Daisy, temos desenvolvido muitas atividades recreativas com as crianças no bairro e ali mesmo nascem pequenos líderes entre eles próprios que vão se disponibilizando para muitas outras coisas em que acabamos entendendo mesmo que o espírito de liderança está com esta criança, porque o líder não é aquele que senta e manda os outros fazerem. O líder, ele faz mais que os outros. Ele pega a parte mais difícil, não é? Ele pega a parte mais difícil, ele entra no caminho e diz aos outros, sigam-me. Então eu sinto que consigo também repassar essa energia para muitas pessoas que trabalham comigo. Já trabalhei com várias pessoas e depois as mesmas pessoas amanhã virem com vontade de fazer algo igual, de ter um projeto e pedir ajuda para fazermos isto, para fazermos aquilo, e veres que não, de facto, termos estado juntos foi benéfico para esta pessoa, porque hoje ele
quer estar dentro da mesma energia, quer poder fazer as mesmas coisas, automaticamente sentimos que a energia repassou-se para esta pessoa. Excelente. Qual é o propósito de vida do líder Amarildo Rungo? O meu propósito de vida, primeiro, é viver bem com o próximo, não é? Tudo que eu sempre pauto é viver bem com o meu próximo, que nem sempre é fácil, porque nós as pessoas ofendemos umas às outras todos os dias, sem querer, sem prever, nós somos capazes de nos magoar. No entanto, eu todos os dias que acordo, uma das coisas que eu fixo na minha mente é que eu não devo ter confusão com as pessoas. Embora que isso às vezes é uma coisa que desaparece da mente quando uma situação ocorre. Por exemplo, estamos ali no chapa e depois a pessoa pisou-te e a pessoa não quer pedir desculpa e depois surge um momento ali de controvérsias, mas no final das contas acabas percebendo que tanto tu que foste o ofendido, tanto aquele que ficamos com um fragmento negativo sobre aquele momento. Eu mesmo tendo razão, só de eu me encontrar no chapa a discutir com alguém e eu ser ouvido por outras pessoas a proferir certas palavras. Eu já disse daquele chapa com uma coisa do tipo, eu tinha razão, mas acabei me exaltando demais, porque também pronunciei palavras que as pessoas não esperavam nunca me ouvir a pronunciar, ou porque tomei uma atitude que as pessoas nunca esperavam me ver a tomar. Então, eu sempre que acordo, fixo na minha mente que eu não posso ter, uma das minhas prioridades é passar o dia todo em paz. Não é? Eu quero poder, depois, no final do dia, fazer uma reflexão, ver que hoje eu não me aborreci com ninguém. E isso é muito bom para mim. Então, um dos meus propósitos de vida é viver constantemente na paz, na alegria. E depois, como artista, o meu propósito é poder não só viver a própria arte, mas viver da própria arte, não é? Porque é a coisa que eu mais sei fazer e claro que eu posso afirmar agora que vivo de arte, né? Vivo de arte porque é o que eu faço, tanto no tempo livre, tanto no emprego onde eu presto responsabilidades, presto contas, é um emprego de arte e tanto aquilo que eu faço no meu dia a dia é arte. Então não me resta outra coisa senão dizer que eu já está assinado, não é? Está assinado que o meu propósito de vida é desenvolver simplesmente a minha pessoa neste campo artístico, aprender mais sobre arte, né? Fazer mais arte, ensinar mais pessoas com a arte, transformar o mundo através da arte, não é? Eu acho que são os propósitos que eu mesmo tenho na vida, viver em paz e fazer a minha arte até o dia que Deus vai poder chamar-me para um lugar diferente deste que vivemos agora. Poderoso. Como é que o líder Amarildo se prepara diariamente antes de se juntar com as pessoas que fazem parte das suas organizações, dos projetos que lidera? Como é que se prepara fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente? Sim, eu acho que é um pouco daquilo que eu estava a dizer primeiramente, né? Que como a ideia é sair à rua e não transparecer os problemas que eu tenho, não repassar para os outros os estresses que estão sobre mim. Uma das coisas que eu sempre faço é ter aquele momento de reflexão. Acordou, está na cama e é um momento de reflexão. O dia vai ser assim, eu sei que vou para o sítio X, eu posso ensaiar muito bem a maneira como eu devo falar quando chegar ao local, que é para as pessoas poderem me entender desta forma e não desta forma. Então, geralmente o que eu faço sempre é colocar fixo que eu não devo ter problemas com ninguém. E já sabemos que o que nos faz termos problemas com as pessoas às vezes é a maneira como a gente se comunica com as pessoas, não é? É a maneira como a gente se comunica. Aquilo que, volto a repisar um exemplo, se alguém me pisa no chapa, de que forma eu vou responder àquela pessoa que me pisou? Se eu vou simplesmente chamar a atenção a ela ou eu vou ter um comportamento explosivo naquele momento, porque se eu não faço esse exercício reflexivo todos os dias de sair de casa já pronto, de me lembrar naquele momento que desculpa, de me lembrar naquele momento que fixei na minha reflexão que não posso ter confusão com ninguém. Obviamente que depois as coisas saem do controle e depois estamos na rua e estamos ali a ter controvérsias que depois também estragam aquilo que é a nossa convivência com as pessoas. Tanto mesmo no campo da liderança dos projetos. Eu preciso sair de casa com os meus pensamentos e as minhas ideias bem definidas
para saber o que é que eu vou fazer no local onde eu estou a ir. Lá não é para chegar e ter que ensaiar, não é para chegar ter que perguntar, eu devo sair daqui pronto para chegar no sítio e simplesmente corresponder com as expectativas que as pessoas também que estão à minha espera ou que estão à espera de alguma comunicação minha possam ter, não é? Tipo, porque para o dia nós sempre temos expectativas. Temos sempre expectativas. Digamos, por exemplo, que se estamos a trabalhar numa obra, não é? E nós nunca sabemos qual é a energia que o boss vai chegar com ela hoje. Porque nós sabemos que as pessoas, elas diariamente aparecem de uma forma e amanhã pode aparecer de outra. Sim. Então estás numa obra e imaginas que o chefe pode chegar e não sabe como é que ele pode, o que é que ele pode vir a falar e tudo, mas é importante eu sempre fixar que não, quando ele falar, a minha humilde posição deve permanecer sempre. Mesmo que ele fale uma coisa dura, uma coisa feia, eu devo me lembrar que é importante eu ter aquela minha pujança, aquela minha força de poder reprimir as coisas e me calar para o meu dia andar, porque se obviamente eu respondo de uma forma que ele não vai se alegrar, então aquilo pode estragar o dia. O objetivo todo que traçamos para o dia, imagina que eu saia da cidade para Matola para ir fazer um trabalho e depois lá, porque a comunicação não andou com a pessoa que eu ia ter com ela, tenho que voltar de novo para a cidade sem ter feito aquilo que era perspectivado para o dia, não é? Então é um pouco disso, é mesmo um pouco disso. E penso sobretudo também que nesta parte da liderança as pessoas devem muito bem saber com que tipo de pessoas elas introduzem certas dinâmicas de um assunto, porque nem todo mundo está para perceber tudo aquilo que nós trazemos. Muito obrigado por nos transmitir o seu espírito de liderança. Desejamos-lhe muito bom ano e que o Criador continue a lhe conceder paz para poder transmitir as suas habilidades multifacetadas para o seu público-alvo, contribuindo para estar bem com as pessoas, conforme disse que era o seu propósito de vida. Sim, estar sempre bem com as pessoas. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui, conversar, falar de arte e sobretudo com esses temas subcolocados por cima é sempre interessante. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer, já não me agrada muito, por acaso, fazer entrevistas, já não me agrada muito frequentar, por exemplo, televisões, mesmo até programas de rádio, porque simplesmente as pessoas querem que tu venhas para falar do teu trabalho. E eu, como artista, com meus 12 anos de carreira, garanto para as pessoas que eu já falei muito do meu trabalho e agora precisamos de conversas assim. Que temos um tema a mais, além de eu chegar aqui e dizer que eu sou Amarildo, eu pinto desde 2000 não sei o que, eu faço teatro desde não sei 2000 que, e depois é sempre bom conciliarmos esta parte do meu trabalho, mas numa perspectiva de um assunto que estamos aqui a falar sobre ser artista e poder ser líder, poder ter que trabalhar com pessoas, ter que lidar com pessoas. Eu acho que são esse tipo de conversas que devem ser desenvolvidas nos dias de hoje, não é? E já deixo isso como um palpite também para vocês. É sempre importante pensarem dessa forma, porque o jogo das artes também hoje em dia está mesmo está para esse sentido. Os artistas já não estão interessados em ir à televisão para ser vistos, não estão interessados em estar na rádio só para ser ouvidos. Eles precisam saber exatamente o que é que eu vou tratar lá, que assunto eu vou tratar lá, não é? Então é basicamente isso. Muito obrigado, sobretudo pela recepção, e que a mesma recepção seja para com os outros artistas. Espero poder voltar mais vezes para conversar. Obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android Elo-App, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.